E a Maranata, ela é uma igreja de regras. Ela não é uma igreja espiritual, ela é uma igreja espiritista, né? Ela não é uma igreja espiritualista. Por quê? Porque você tem ali, basicamente, um esoterismo muito forte e várias regrinhas iguaizinhas ao Velho Testamento que você tem que seguir. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. A Roseli, ela entrevistou o nosso irmão Djalma de Moraes em um vídeo que ficou um pouco extenso, ficou no todo com 1h35. Então, eu resolvi dividir essa entrevista em duas partes. Nesta primeira parte, o irmão Djalma, ele fala um pouquinho da experiência que ele teve na Igreja Cristã Maranata. Inicialmente ele faz a sua apresentação pessoal e depois ele conta a experiência que ele passou, que ele viveu na Igreja Cristã Maranata. E na segunda parte, e até por isso eu resolvi dividir, ele vai tratar sobre o dom de línguas, né? As línguas estranhas que são apresentadas hoje com determinada ênfase em alguns movimentos pentecostais e até neopentecostais. E tem também uma visão sobre o assunto de dom de línguas que vem das igrejas que têm ali aquela orientação reformada, que são os cessacionistas. E o irmão Djalma, como ele estudou bastante sobre essa questão, ele inclusive ele tem um estudo que ele faz, ele apresenta para as pessoas em forma de palestras. Eu resolvi então dividir esta primeira parte da segunda parte, porque na segunda parte ele vai então falar sobre a questão do dom de língua, das variedades de línguas estranhas, e também ele faz uma introdução sobre aquela parte dos dons espirituais que diz respeito a visões e a revelações. Então, você fique agora neste vídeo com a primeira parte, com a introdução, com a apresentação do Djalma e a sua história, a sua passagem pela Igreja Cristã Maranata, e não perca o nosso vídeo que virá na sequência desse, onde ele vai falar sobre dons espirituais, com ênfase inicialmente ao dom de línguas e depois a visões e a revelações. Então, segura aí. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje temos a honra de estarmos aqui com o nosso irmão Djalma de Moraes. Irmão Djalma, ele está aqui conosco no canal há alguns tempos já. Ele é um grande apoiador aqui do canal, né? Eu sempre vejo os comentários dele. E teve um último vídeo agora que o Solo fez no canal Maranata Anátema mesmo, nesse mesmo canal que nós estamos. E esse último vídeo chamou muito a nossa atenção no comentário do Djalma, viu, Djalma? E eu falei assim, nossa, que comentário, hein? Eu falei assim, puxa vida, o Djalma, eu tô louco. Ele se apresenta às vezes nos grupos do WhatsApp. É ele que é, não sabia só que era ele, que coisa. Puxa vida, vamos chamar ele para fazer uma live aqui com a gente no canal, né? Vai ser bem interessante, né? Porque a gente viu por aquele comentário ali que você é uma pessoa que estuda bem a palavra, que você é uma pessoa que tem essa percepção, que você foi um pouco mais além, né, do que muitos outros ali, pelo menos nesse último vídeo assim, que o Saulo fez, a gente ficou assim, nossa, ele pegou mesmo o negócio, ele conseguiu assim, como se diz, entrar bem na questão ali, que muita gente às vezes não percebeu bem, né? Mas já não vou deixar você se apresentar aqui, mas desde já eu quero já agradecer você pela honra de tê-lo aqui no nosso canal. Amém, Djalma? Amém, graças a Deus, irmão, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade de participar e poder estar contribuindo de alguma forma com aquilo que eu penso e com aquilo que eu tenho vivenciado aqui nos meus estudos, né, na minha vida devocional aqui diária. Você é de que estado, Djalma? Eu sou do Espírito Santo, eu moro na cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, aqui no bairro da Praia de Itapuã.
E eu tenho 53 anos, né? Vou me apresentar, né, para as pessoas. Pode apresentar para a gente, sem problema nenhum. Ok, irmã Graciela, obrigado. Eu sou professor de toxicologia, análises toxicológicas da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Estou licenciado por enquanto, mas exerço essa função lá, né? E presto assessoria e consultoria numa outra grande instituição aqui do Estado do Espírito Santo, nessa área também da parte de toxicologia e análise toxicológica na questão do abuso de drogas, né? Eu tenho essa minha profissão mais ou menos é essa, né? Muito bom. E você parece que conheceu a Maranata, já passou pela Maranata, ficou pouco tempo, né? Graças a Deus. Que tem muita gente que fala assim, né? Puxa vida, eu fiquei 20 anos, 30 anos, né? Perdi tanto tempo da minha vida, né? Que bom que você parece que não ficou tanto tempo, não perdeu muito tempo da sua vida ali dentro, né, Djalma? Mas você pode contar como foi sua passagem ali pela Maranata? Quais impressões que você teve? Eu já conheço. Como você conheceu a Maranata? Eu já conheço a Maranata desde um pouco antes do ano 2000, porque a minha família, né, foi para Maranata, acho que mais ou menos nessa época, um pouquinho, 99, não lembro mais, por aí, ou 2000, por aí. Meu irmão, que ingressou na instituição lá, né, depois levou meus pais e que entraram lá. Então, nessa época, né, eu estava no mundão mesmo, era uma pessoa não voltada às coisas de Deus, apesar de que eu nasci num lar evangélico, nunca conheci, assim, de frequentar e de praticar uma outra vertente do cristianismo, como, por exemplo, o catolicismo, mas sempre conheci o catolicismo porque tinham vários amigos, ia a missas também com os meus amigos, tal, frequentava. E então, assim, nesse ano eu já tinha saído, né, porque meu pai, por exemplo, ele foi o primeiro tesoureiro aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Estado do Espírito Santo, em 1900, lá vai bolinha, né? Então, assim, meu lar sempre foi evangélico, então chegou o momento que eu saí, né, jovem, né, e comecei a fazer coisas aí que até hoje eu não me orgulho muito, né? Então, nesse ano aí, 2002, 2001, minha mãe começou a me chamar: meu filho, você tem que voltar para a igreja, vem visitar a igreja aqui, que é a Maranata, na época, né? E eu me lembro muito bem que ela falava bem assim: não, você pode voltar para Deus, mas você pode ir na Batista, você pode ir na Presbiteriana, você pode ir na igreja X, Y, Z, mas aqui, meu filho, ou seja, se referindo a Maranata, aqui Deus fala, aqui é o único lugar que Deus fala. Isso me impressionou na época, né? Eu já sempre li o Evangelho, mas nunca tinha um conhecimento, assim, de realmente ir a fundo, ficar lendo e estudando, na realidade estudando, né? Porque ler é diferente de estudar. Então, isso ficou na minha cabeça e por volta do ano aí de 2010, eu já tinha casado, no outro casamento, e eu comecei a retornar, eu estava casado, e eu falei, poxa, eu acho que Deus me falou, me senti essa necessidade, né, de estar retornando aquilo que eu sempre vivi, aquilo que eu sempre acreditava, e por um acaso, como minha mãe, eu sempre tive um bom relacionamento com a minha mãe, com os meus pais, meu irmão, mas ela conversava muito comigo, e tá bom, eu resolvi fazer as visitas lá na igreja dela lá, na área dela, né? Antes disso tudo, no ano 2002, se não me engano, quando eu estava no mundão, eu acabei fazendo uma única visita lá, e nessa visita, uma ou duas vezes, eu acabei tendo que ir para um seminário, tanto meus pais insistirem, eu vou para o seminário, aí eu fui para o seminário, né? E nesse seminário, foi lá minha namorada da época, foi comigo, a menina maravilhosa, né? Muito fantástica. Só um minutinho, só para esclarecer aqui, Djalma, esse seminário foi lá no Manaim? Manaim, de Domingos Martins. Principiante, então, no caso? Isso, eu fiz o principiante. Sim. E isso em 2002. Eu estava no mundão, estava todo errado, né? Tem chamado pau de galinheiro, né? Eu era o pau de galinheiro, todo errado, né? E lá chegou um determinado momento, isso me chamou a atenção, foi que isso não me fez não retornar. Teve um momento lá que tinham que orar para ver que depois do seminário, né, o momento final, não lembro mais, no meio, tal, um pouquinho mais depois, que as pessoas que estavam lá visitando iriam receber o Espírito Santo, e todos oraram e tal, e
cada irmão chegou do lado de um dos visitantes lá, né, dos que estavam lá, e fez a consulta, né, a palavra, né, para verificar se a pessoa tinha recebido o Espírito Santo. E eu assisti aquele seminário e estava tipo assim, olhando lá e olhava, assim, entendia tudo, mas aquilo não me entrava no coração, não me fez, assim, não me deu afinidade nenhuma, né? Não conseguiu digerir bem, né? E resultado, né? Só para encurtar a história, quando o irmão abriu lá, deu que eu recebi o Espírito Santo, assim, o versículo que saiu assim, o Espírito Santo está em você, né? E a minha namorada na época, pessoa maravilhosa, pessoa de Deus, uma pessoa que, assim, eu hoje admiro muito, né? Porque ela é uma pessoa muito bacana, ela não recebeu. Então aquilo já começou, poxa, eu tô todo, desculpa a palavra, todo arrebentado, né? Todo cagado, né? Vamos dizer assim. Eu recebi o Espírito Santo, porque eu nem achei muito legal o que está se falando aqui. Como que eu recebi o Espírito Santo? Então eu já achei meio estranho e aquilo não me fez retornar. Só que no ano de 2010, então isso era por volta, acho que 2002, salvo engano. Em 2010 eu senti uma necessidade, e como a minha mãe insistiu, como eu falei com a senhora, eu comecei a frequentar de novo, e lá começaram os dons espirituais, entrou aqui uma pessoa assim, que está vivendo um momento assim. Bem, as pessoas conheciam a mim através dos meus pais, né? Então, depois, muito tempo depois, eu fui entender sobre essas questões. Então, aquilo começou a me impressionar, né? Então, aí eu acabei ficando, e depois eu fui para uma igreja que é mais perto, porque a igreja dos meus pais era um pouco mais longe, eles gostam dessa igreja longe, estão lá até hoje, minha mãe e meu irmão ainda estão lá até hoje, e eu, por questões de proximidade, preferi vir uma igreja mais próxima aqui onde é a minha casa, mais perto, e depois do meu casamento, na época, né, houve uma ruptura por uma questão muito séria, e a gente precisou romper, não teve retorno, e eu continuei na igreja, né, continuei lá firme e tal, mas assim, aquilo nunca me, vamos dizer assim, eu ouvia os dons, ouvia a pregação, ouvia tudo, mas lá no fundo alguma coisa me batia assim, tem algo estranho, algo parece, apesar de eu na época não estar estudando a palavra, aquilo me batia assim, parece que algo não está combinando com o que eu já li lá para trás, mas eu nunca tinha parado para começar a estudar realmente o texto, entender o que está sendo dito, né, o que Cristo quis dizer, o que o apóstolo Paulo também colaborando com Cristo, corroborando com ele, também quis falar, o que Atos falava, o que o Evangelho tal falava, mas assim, aquilo me batia nesse aspecto, né? Então, no final do ano de 2011, né, o meu casamento tinha terminado em outubro e eu conheci a minha esposa em dezembro, apenas conheci, porque eu conheci um novo grupo de pessoas, renovei minhas amizades por conta desse meu término, e conheci a minha esposa, né? E a gente começou a sair em turma, com essa turma, e ela também, não tinha nada, mas eu conheci, e por um grande acaso, essa turma era também da Maranata. Né? Muita gente ali também frequentava e era assídua, e a minha esposa era assídua da Maranata. Então hoje eu vejo, por exemplo, que Deus ele me colocou ali para eu poder tirá-la, né? Porque senão ela estaria hoje numa situação muito periclitante, porque o pai dela era pastor na época da igreja, e depois saíram com ele por ele ser uma pessoa extremamente honesta, correta, e não quis uma situação, ele não quis obedecer uma situação que pediram para ele fazer, ele falou que não iria fazer porque ele não achava adequado, então excomungaram, né? A Maranata existe excomunhão também, igualzinha a católica, só que são com outras palavras, mas é excomunhão igual a igreja católica também. Então, assim, quando eu conheci a minha esposa, né, e no outro ano, em 2012, depois do carnaval, aí sim, quase que, acho que 5, 6 meses depois que eu conheci, a gente acabou olhando um para o outro e acabou iniciando um relacionamento, né? E quando eu contei para minha mãe que eu tinha conhecido uma menina que era da Maranata, minha mãe gostou muito, mas falou, coitada da menina, porque a minha mãe me conhecia dos velhos carnavais, muito embora ela não tinha percebido que eu já estava lendo a Bíblia, já tinha retornado com calma, entendeu? E foi isso, entendeu? Aí depois a gente casou em 2013, né?
30 de agosto de 2013, 31 de agosto. E ela, como ela conhecia a situação daquela questão, né, de 2012, né, da prisão dos líderes, né, da denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ela já tinha me contado alguma coisa muito por alto, eu não dei muita importância, mas quando ela parou, depois que a gente casou, né, quando a gente casou um pastor da Maranata, que fez o nosso casamento, né, normal, e me abriu, né, a questão do processo, né, porque o processo se tornou público, mas eu acabei não vendo isso, porque eu trabalho muito, eu acabei não acompanhando isso. E eu tomei conhecimento do teor, né, das denúncias, né, do que saiu na imprensa. Aí eu fui ver o que saiu na imprensa, saí, e eu conhecendo, né, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, né, eu tenho algum conhecimento lá, uma das minhas áreas que eu trabalho, eu preciso, vamos dizer assim, ter algum conhecimento com o Ministério Público Estadual, não com pessoas, mas como o Ministério Público se desenvolve, trabalha, a seriedade que é feita aqui no Estado do Espírito Santo. Eu falei, não, bem, se houve denúncia, se há notas frias de desvio de ideia, de dízimo, peraí, esse local não é sério, né? Esse lugar não é sério. As pessoas que estão ali na liderança, que eram as envolvidas, não são sérias. Porque se não houvesse uma denúncia, a denúncia só é apresentada, e eu sei que a denúncia só é apresentada quando há indícios e comprovações, né, vamos dizer, uma estrutura de provas, né, de fatos e comprovações e provas, né, fortes e sólidas para que a denúncia seja apresentada. Então, eu, como sabendo disso, eu falei, não, esse lugar não é sério. E a cavalo, né, mas se esse pessoal que foi denunciado é o mesmo que está desde o começo, inclusive o líder, é o que criou essa doutrina, é o que traz né, o carro-chefe da doutrina, essa doutrina... É a fonte, né? É a fonte. Não é séria. Exatamente, não é séria, porque como que isso... Não existe, Deus não coaduna com corrupção. Não adianta. Né? Só cego não vê isso aí. Então Deus não coaduna com corrupção, e o corrupto, ele já está corrompido até no seu pensamento. Né? Se ele não reconheceu a sua corrupção, se ele não se arrependeu, então ele está corrompido até no seu pensamento. Tudo que sai dos atos dele, do entendimento de estudo, né, de direcionamentos até espirituais, está manchado de corrupção. Então, essa corrupção, a gente sabe de onde é que vem, então eu entendi que tudo ali estava manchado. Então, eu mesmo saí, eu falei com ela, eu estou saindo e você vai comigo. Ela ficou assim e tal, expliquei para ela, sentei, conversei, e ela concordou comigo, e nós saímos assim, de um dia para o outro. Assim. Simplesmente a gente decidiu não ir mais. Né? É aquele raciocínio, né, simples, né? De uma fonte não pode jorrar, né? Não. Água suja e água limpa. Né? Não. Você tá, ou é uma coisa ou é outra, não é verdade? Não. Djalma, outra coisa assim, que a gente escuta muito falar, e eu sei que você já deve ter parado para pensar nisso, e já deve ter falado isso para você também. Eles dizem muito que Deus fala na Maranata. Sim. Olha, Deus fala na Maranata. Eles Aqui falam isso. Deus fala conosco. Né? Isso. Eles falam isso até como se Deus falasse literalmente com eles. Sim, eles afirmam. Deus fala. Sim, né? eles afirmam. Você já escutou isso, né? Afinal, Deus fala na Maranata? Você acha que Deus fala ali dentro? Olha, Deus vai falar através da palavra dele para qualquer um que queira ouvir. Em qualquer local, independente, né, de uma instituição religiosa, né, que se diz cristã, né, ou que tem uma orientação cristã, ou não, dentro do espiritismo, qualquer local, uma pessoa que esteja disposta a abrir, né, a palavra de Deus, né, que está contida no livro que nós conhecemos como Bíblia, e esteja com o coração aberto a entender o que está ali, e a partir do momento que ela lê e acredita naquilo, que ela é convencida, Deus vai falar com ela, não importa onde ela esteja, porque Deus, ele olha as pessoas, eu entendo que ele olha o nosso coração, ele olha o que nós somos por dentro, inclusive, né? Então, independente de local, agora, eu vejo que ali Deus não fala da maneira como eles falam, né, em questão literal. Primeiro eles falam em questão literal, quando eles dizem, aqui Deus fala literalmente, uma pessoa sendo usada por Deus, né, pelo Espírito Santo, entre aspas, e o que ela está falando, ela está falando o que o Espírito Santo, em tese,
mandou ela dizer. Então é nesse aspecto ali que eles, quando eles falam, Deus fala, é nesse aspecto. Por isso que eles têm uma sustentação muito grande no que a gente chama de revelação, né? E dons espirituais, mas dom o quê? Dom de línguas estranhas. A doutrina dele é muito sustentada com isso, dons de língua estranha, dons de revelação, visões. Então, é o carro-chefe, línguas estranhas, revelação e visões. Eles confundem revelação com visões, é a mesma coisa. Ou parece que é a mesma coisa. Então, assim, eles têm essa, vamos dizer assim, essa pecha materialista. É um evangelho extremamente materialista. Por quê? Porque quem não vai gostar de ter um problema seu ou uma situação que você está passando sendo resolvida diretamente por Deus, ou que Deus mande falar para aquela pessoa através de uma língua estranha, através de uma visão, através de uma revelação de uma maneira qualquer ali, que Deus estará dando uma bênção para ela, para a resolutibilidade daquele problema ou daquela situação, né, sui generis que ela está passando por aquele momento, ou um familiar seu está passando. Passar num concurso, etc. Sei lá. Qualquer um vai querer isso. Né? Nosso ego ele está intimamente ligado a essa situação. Isso é materialismo. Ah, mas Deus não está te prometendo um carro. Não, mas ele está te prometendo resolver uma situação. Isso é materialismo. E eu vejo que o evangelho de Cristo, né, a boa nova de Cristo, não é materialista. Né? Ela é espiritual. Ela tem que modificar o ser humano por dentro. E a partir dessa modificação interna, ele vai externar nos seus gestos e ações, né, essa boa nova que ele entendeu para si. Né? E aí, além de externar, ele vai ter essa vontade de estar repassando, porque é uma boa nova, né, o evangelho, para uma terceira pessoa e assim por diante. Né? E eles pegaram essa questão, né? Na realidade, o que eu vejo é que eles têm uma única doutrina principal, eles têm um pilar, uma coluna doutrinária que está sustentada em 2 Coríntios 3,6, numa interpretação errada de 2 Coríntios 3,6. E sobre essa coluna, eles sustentam todas essas outras doutrinas, que é da revelação, línguas estranhas, visão, o Senhor revelou isso, revelou aquilo, agora o quimerismo, que eles tentaram emplacar e não conseguiram, a quinta medida que durou um pouquinho, já está terminando agora, aí vem os modismos, né? O próprio clamor pelo sangue de Jesus, vamos dizer também a doutrina da mandinga gospel, né? Que é a bibliomancia. Eles agora estão falando muito de, não sei se você tem acompanhado, eles estão falando muito de mistério. Sim, então, sim. Tem que usar essa palavra mistério, né? Então, tudo é mistério para eles, né? Eles usam muito isso, agora falo de igreja sacerdotal, GDOT, então eles tentam emplacar, realmente, né? O Gilson, ele tentou emplacar a 4ª e a 5ª medida, né? Não conseguiu. O Amadeu tentou emplacar também o quimerismo, não conseguiu. Agora, tem algumas doutrinas que são fortes mesmo, né? Que vem desde o início da Maranata, que é a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Que até tem até uma fala do Amadeu dizendo que não tem sustentabilidade bíblica. Ele mesmo falou, confessou que não tem. Né, que ele foi experimentando, então ele até que deu certo. Então, eles vão. A ideia, Djalma, me parece, se eu estiver errado, você me corrige, que eles estão, assim, a percepção que eu tenho, que eles ficam experimentando algumas doutrinas e ver se emplaca, entendeu? Para o clamor, emplacou de um jeito que, não sei se você lembra disso. Se você fizer uma oração, né? Se você não falar a frase mágica, clamamos pelo sangue de Jesus, ou clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus, né? Eles mudam, né? Às vezes eles mudam. Essa oração nem eles sabem qual que é o correto, né? Olha que absurdo. Daí quem está à frente ali da reunião, tal, né? Eu falo assim, não, você esqueceu de clamar pelo sangue de Jesus. Então ficou sem efeito essa oração. Daí tem que fazer, né? Repetir a oração e começando pela mandinga, né? Clamamos pelo sangue de Jesus. Né? Mandinga eu falo assim,
Parece uma mandiga gospel mesmo. Eu falo assim, gente, eles literalmente ficam assim, é uma mandiga gospel. Eles ficam, como fala assim, eu falo, puxa vida, o sacrifício de Jesus é algo tão, né, tão solene, tão assim, e eles ficam, como que se fala? Reverberando isso aí, né? Eles ficam sempre Reverberando toda reverberando. hora, ficam O que que eu... se tornando uma coisa comum, vulgarizando, sim, entendeu? Vulgarizando isso. Porque se tornou muito comum isso ali É dentro. uma repetição, acaba se tornando uma reza. Se tornou Uma repetição. uma reza, entendeu? Então eu falo assim, gente, que coisa, né, que eles fizeram, né? Eles pegaram uma coisa tão séria e vulgarizaram, se tornou uma reza. Né? Então, assim, a gente vê assim, que tem muitas doutrinas, você deve já ter pensado, deve já ter reparado, né, ter analisado, né, digamos assim, as doutrinas da Maranata, e a gente vê que uma é pior do que a outra. Sim, eu já parei para pensar em várias delas, né? E todas elas se encaixam ali nessa sustentáculo, segundo Coríntios 3,6. Por quê? Primeiro, eles entendem que, por exemplo, eles usam, como estava explicando para a senhora pouco antes, eles usam uma figura, né? Eles são basicamente a igreja comunista. Por quê? Porque acuses do que você é né, e acuses do que você faz, né? Então eles usam uma figura, né, filosófica grega. Eles usam o ensinamento de Platão, né, que depois Fílon de Alexandria ressuscitou lá no século III, se não me engano, IV, não lembro mais, por aí, ano 300 e pouco, 400, alguma coisa, que é a hiponóia. As pessoas não conhecem isso. Então, por exemplo, quando o líder fica falando, entrou teologia, na teologia entrou filosofia, ele está falando dele mesmo. Por quê? Quando você analisa um texto e, vamos dizer, espiritualiza ou fala que aquele texto é profético, né? Na realidade, ele está usando a hiponóia. Né? Por quê? Porque o Velho Testamento ele se preza a falar o que está ali escrito mesmo. A gente tem que entender, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, né, a Bíblia, a gente tem que entender quando é que foi escrito, por quem que foi escrito, né, que a pessoa que escreveu não escreveu para nós, escreveu para o tempo dele, né, e que hoje, 2.000 anos depois, ou no caso do Novo Testamento, e 3, né, 1.000 anos depois, a 3.500 depois, nós estamos lendo aqui, nós somos pessoas do século XXI, com uma língua derivada de línguas latinas, né, indo-europeias, mas latina. E, por exemplo, Paulo, quando escreveu Coríntios, ele era um indivíduo, ele era um talmidim, ex-talmidim, fariseu, grego, cidadão grego. É o talmidim, que às vezes as pessoas não sabem. O que é o talmidim? Talmidim era da classe sacerdotal, aprendiz, mas ele era dos melhores dos melhores. Quando o próprio texto bíblico fala que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, os talmidins eram ensinados aos pés dos melhores rabinos, ou seja, ele era expert na lei e nos profetas, né? E essa carga cultural, inclusive de expressões, é onde eu entro na questão das línguas estranhas, ele carregava consigo. É a mesma coisa aqui no Estado do Espírito Santo, eu vou explicar para a senhora entender. Só um minutinho, Djalma, só interromper, só uma coisinha que você me lembrou de uma coisa, que quando Paulo ele fala assim, que foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi literalmente aos pés mesmo, né? Não sei se você já deve ter visto isso, né? Sim. Porque né, o Rabi ele ficava sentado, né? Ele ficava num outro nível e os talmidim ficavam mais embaixo. Então eles não podiam ficar no mesmo nível, né? Né? É que nem hoje, né? Diz que a mulher não pode ocupar o púlpito porque ela não pode ficar no mesmo nível do homem. Isso não está no Evangelho. Então tem que ficar no nível mais abaixo. As pessoas usam aquela passagem de Paulo falando que não permito que a mulher fale, né? Mas ali, se você ler com calma, você vai entender de uma outra forma. Bom, só tem um vídeo
Tem um vídeo, eu vi, eu assisti. Mas vamos voltar lá que a gente tá, mas depois a gente pode voltar aí também. Então, assim... tem muito assunto, né? Muita coisa, às vezes a gente sai um pouco da vertente. Coisa, porque a gente, quem lê muito, estuda muito, acaba tem tendo muito conteúdo, né? Detalhe. Pode falar, Djalma. Então, assim, quando a gente fala, vou explicar o que eu estou querendo dizer, quando eu não posso ler o Evangelho com a nossa ótica de hoje, eu tenho que tentar entrar na cabeça do apóstolo Paulo, por exemplo, na cabeça de Mateus, na cabeça de Lucas, para tentar entender aquela mente e para ver o que saiu daquela mente, para o que ele estava querendo dizer para aquela pessoa daquele tempo, para a gente depois pegar aquilo e transportar para o nosso. Então, vou dar um exemplo muito simples aqui. Aqui no Estado do Espírito Santo, se eu chegar para a senhora aqui agora e falar assim, irmã Roseli, eu fiz uma prova ontem, eu poquei na prova. Essa palavra pocou, a senhora, acho que, se a senhora conhece alguém daqui, a senhora já deve ter ouvido, mas o capixaba é o único que fala pocar, não existe um outro estado que tenha essa expressão. Então, é o único aqui do Estado do Espírito Santo. Aí a senhora vai me perguntar, Djalma, o que é pocar? Eu vou falar, pocar é estourar. Então você se estourou na prova? Tipo assim, o que dá para entender? Que você fez uma prova ruim, né? Você se estourou todo, você se arrebentou na prova. Não, por capixaba falar, eu poquei na prova, quer dizer que eu fui muito bem na prova. Então, imagine Paulo escrevendo alguma coisa em que, para ele, uma expressão era de uma certa maneira. Por quê? Porque ele era do século I, uma cultura judaica, farisaico, com expressões da lei, ele reverberava o que a lei falava, ele utilizava. Tanto é que, por exemplo, em Coríntios 14, eu falo muito que ele usa uma estrutura proverbial. Se a senhora lê provérbios, a senhora vai ver ele falando, parece que a senhora está lendo Coríntios 14. Por quê? Porque Paulo, quando ele falava, muitas vezes ele escrevia, ele utilizava termos que para ele era comum. Por quê? Porque era da lei, era dos profetas. Então ele reverberou em grego, o que ele lia e falava em hebraico ou em aramaico. Então Paulo também falava hebraico, aramaico, grego. Ele falava latim porque ele se defendeu perante o imperador. Então a gente sabe que o Paulo falava 4 ou 5 línguas diferentes. É isso que ele falou no Coríntios 14. Então, hoje, a gente lendo esse texto, nós não podemos, nós temos que tomar esse cuidado de a gente ler o texto e às vezes tentar entender o que a pessoa queria dizer para aquele povo que ele estava escrevendo lá, e não para a gente. Isso, só que a gente tem que reverberar hoje. E quando eles utilizam essa interpretação em 2 Coríntios 3,6, que é o carro-chefe, eles utilizaram a interpretação completamente errada. Eles entendem que quando a fala ali que o Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica, aquilo não é literal. Paulo estava se referindo primeiro à lei escrita em tábuas de pedra, como ele fala logo depois. E quando ele fala que o Espírito vivifica, pouca gente vai entender o que Paulo estava querendo dizer. Ele estava se referindo às palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo, se eu não me engano, 3, no versículo 63, que está escrito lá que Jesus falou bem assim, as palavras que eu vos falo são Espírito e são vida. Paulo estava fazendo uma referência indireta a Jesus. Então, quando ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica, ele fala que a letra agora nas tábuas de pedra, né, que mata, e ela literalmente mandava matar, ou seja, você seria apedrejado se você quebrasse o sábado, você seria apedrejado se você fosse apanhado em adultério, que foi isso que quiseram fazer aquela pegadinha com Jesus com a mulher adúltera, porque mandava apedrejar os dois, eles só perguntaram se deveria apedrejar uma. Né? Cadê o homem, né? Cadê o homem, ela adulterou sozinha, né? Com ela mesma, de certo. Que queria só apedrejar ela, né? Então, quando Paulo falou que o Espírito vivifica, Paulo está falando a letra, agora, a letra não está mais reverberando, essa lei de Moisés para os cristãos não vale, e o que vai nos dar vida são as palavras de Jesus. Entendeu? Por isso que ele fala, o Espírito vivifica. As palavras que são o Espírito. É o que Jesus falou. Ou seja, nós temos que seguir os evangelhos sinóticos, nós temos que entender a vida de Jesus, entender os seus ensinos e trazer esses ensinos para nós, para que nós possamos entender, colocarmos no nosso coração e praticarmos aquilo dessa forma, entendeu? É isso que Paulo quis dizer ali. Não, e eles entenderam literalmente que a letra mata, ou seja, o que está escrito aqui mata. Como que o que está escrito aqui mata? Se isso aqui é o Novo Testamento, como é que isso vai matar? Isso é para matar? Isso é para a nossa morte? Na realidade, é para a nossa vida. Então, é uma doutrina que eu chamo de perisatanista. Perisatanista. Por quê? Quem tem interesse em matar o Evangelho? Satanás. Então, é uma doutrina perisatanista. Então,
E o Espírito vivifica, isso quer dizer que isso, como isso aqui mata, vai ter uma outra coisa atrás disso aqui escrito que vai ser revelado? Aí vem a hiponóia. Hiponóia fala que existe uma coisa atrás do texto. Platão falava que atrás do texto existe uma segunda interpretação. São palavras de Platão. Né? Não estou falando nada de mim aqui agora. Então, eles entenderam de uma forma platônica, né? De uma forma, lembra do amor platônico, de uma forma meio que inalcançável, e eles acham que, então, agora, o que está literalmente escrito não é para se levar totalmente em consideração, que atrás do que está escrito ali, Deus vai proporcionar uma nova revelação, é onde a revelação apareceu. Porque, como aquilo mata, então, em tese, Deus vai mandar uma segunda interpretação para aquilo, que não é literalmente aquilo que está sendo dito ali pelo apóstolo, entendeu? E aí, em cima disso, vem as revelações, porque nós estamos agora na revelação. Vem a doutrina além da letra, né? Exatamente, além da letra, que é o que o próprio Filo de Alexandria falava, além da letra, inclusive a palavra de Filo de Alexandria, que é a doutrina filosófica grega. Eles mesmos falam que eles têm uma doutrina além da letra. Exatamente. O Saulo fez até um vídeo sobre isso, a doutrina além da letra. Eles não escondem isso. Não. E a gente vê que eles têm um evangelho, não é nem evangelho, eles não pregam o evangelho, né? Eles eles só falam deles mesmos, da doutrina deles, né? Eles Mas se você vê que eles sobre revelações. Muita alegoria, a mente do Maranata, quando está escutando aqueles líderes falando, ela fica flutuando, entendeu? Eu chamo muito hiponóia mesmo, que a palavra alegoria, na realidade, é hiponóia. Eles já são adestrados, digamos, eles já são assim, acostumados, doutrinados a ter essa mentalidade que fica flutuando, entendeu? Não sei se você já percebeu isso. Então, tudo é aquela coisa que fica tudo entre linhas, fica tudo no ar, fica... Então, eles falam assim, que nem a Sara falou outro dia lá no seminário, falou assim que Adão traiu Deus. Porque Adão... falou. Eu fiz até o vídeo. Adão traiu Deus. Ele desobedeceu, na realidade, né? Mas ela falou por quê? Porque ela quis... Depois ela falou várias vezes. Porque traiu, porque quando ele traiu... Porque pastores que têm saído, eles falam que são os traidores, entendeu? Sim, Então, cada um que sai, porque traiu o Senhor. Que, na verdade, a traição seria adorar, a traição seria adorar um outro Deus. E Adão não adorou outro Deus. Então, não foi uma traição. Né? Mas eu até expliquei, mas que, na verdade, houve uma traição. Né? Mas ela falou isso, a Sara, né? Então, assim, eu rebati essa fala dela, né? Então, assim, eles usam alguns termos, falam muito, por exemplo, de obedecer, que Deus ama aquele que obedece, mas eles é que ditam as regras, que como que você vai obedecer? É eles que dão o comando, entendeu? É eles que falam como que você tem que obedecer. Então, a relação de obediência, na realidade, era no Velho Testamento, onde você tinha uma relação de troca, que é o que eles fazem muito, né? Por exemplo, a minha esposa, ela ainda tem muitos problemas, e ainda ela tá, inclusive até faz tratamento, vamos dizer, para resolver alguns desses problemas, né? Com esse tipo de barganha, né? Por exemplo, se ela faz algo que ela não vai bem naquilo, e ela é extremamente aplicada, ela é muito estudiosa, ela entra de cabeça naquilo que ela está fazendo, extremamente responsável, honesta, mas, por exemplo, ela está fazendo uma segunda graduação agora, né? E ela tirou uma nota ruim na prova esses dias. Por quê? Porque ela também está com uma outra situação de trabalho dela, é bastante complexa lá. Tem eu para tomar conta, tem meu sobrinho dela, que mora com a gente abraçou ele aqui, então é como se fosse um filho nosso. Né, tem meu filho também, do meu primeiro casamento, que adora ela e está aqui muito com a gente também. Então, assim, é muita coisa para tomar conta. Então, ela fez uma prova ruim. Ruim para ela tirar 5. Porque nota boa para ela é 8,5 para cima. Ela não admite tirar menos de 8,5. 8,5 para ela também já está ruim. Então, ela me ligou, já meio que chorando, porque ela tinha feito o que ela tinha feito para Deus, porque Deus pesou a mão nela, tirou uma nota ruim, porque ela tentou fazer o melhor possível, ela não foi melhor, não fez o melhor dela, então Deus tinha castigado e mandado uma nota ruim para ela. Olha só, uma relação de troca, isso não existe mais. Né? Quando o advento do Novo Testamento, quando Jesus agora ele trouxe para a gente o Evangelho, né?
a relação de troca, inclusive, na questão do dízimo, que é uma relação de troca muito clara ali em Malaquias, isso acabou. Né? Agora é exatamente o Espírito, ou seja, são as palavras de Jesus que têm que estar na nossa mente, literalmente, como Paulo fala, e reverbera no nosso coração, ou seja, no nosso âmago, no nosso interior, na nossa intenção, que eles confundem também a palavra Espírito. Espírito Santo é uma terceira pessoa, sim, mas o Espírito Santo representa a intenção do coração de Deus. Lembra como Jesus falava assim? Davi era segundo o coração de Deus? Era segundo o Espírito de Deus, ou seja, Davi, ele fazia as coisas erradas dele, mas ele reconhecia, ou seja, ele se conectava a Deus nessa intenção. Ele se arrependia. Ele sabia que Deus, a intenção de Deus, não era trazer o homem só na santidade, não pecar, porque Deus sabia que o homem pecaria. Isso é fato, né? Mas que ao pecar, o homem se arrepender, entendesse daquilo que ele fez errado e o homem se arrependesse. Por isso que ele era segundo o coração de Deus, porque essa intenção de arrependimento ele sempre teve, entendeu? Então, hoje, essa relação de troca, ela acabou, ela não existe mais. Agora, essa intenção no meu coração o meu coração se conectar a Deus, ao Espírito dele, ou seja, aquilo que ele intenta para mim, aquilo que para ele é o melhor para nós, e a gente andar nesse caminho, né? Então, hoje nós somos servos do Deus Altíssimo? Sim, somos servos de Deus, mas somos irmãos adotivos de Cristo e somos não só irmãos, mas como amigos de Cristo também, que Cristo chamou os apóstolos de agora, nos chamam de amigos, né? Então somos amigos de Cristo. Então agora nós andamos não pela obediência, eu estou doido para pecar, mas eu vou obedecer, né? Não, eu entender que isso é pecado, isso vai desagradar meu amigo, vai agradar meu Senhor, vai agradar meu irmão, né? Meu co-irmão, que é Cristo, né? Que eu sou um adotivo, né? Vai desagradar ele, eu não vou fazer isso com ele, eu não quero fazer com ele o que não gostaria que fizesse comigo. Então agora não é mais troca, agora é entendimento. Literalmente é entendimento, é que a gente coloca isso no nosso coração, isso vai para dentro de nós, né? E não apenas uma regra que eu devo seguir. E a Maranata, ela é uma igreja de regras, ela não é uma igreja espiritual, ela é uma igreja espiritista. Né? Ela não é uma igreja espiritualista. Por quê? Porque você tem ali, basicamente, um esoterismo muito forte e várias regrinhas iguaizinhas ao Velho Testamento que você tem que seguir. Não usar barba, não usar bermuda. Homem não pode ir para a praia de bermuda. Homem tem que estar usando... Afinal, eu estou vendo que você não usa barba. O homem pode usar barba? Pode, sem problema algum. Inclusive, tem maior vontade de usar barba, mas, assim, por uma questão profissional, eu não posso usar. Vamos dizer assim, né? E a mulher pode usar bermuda, calça comprida? Pode, não há problema nenhum, porque a palavra ela fala só que a mulher não use roupa de homem e de homem não use roupa de mulher, né? Então, da nossa cultura, a calça comprida ela é tanto de homem como de mulher e muda apenas o corte. Da mesma maneira que era no Velho Testamento, onde a túnica era tanto para mulher quanto para homem, mudava apenas as cores, né? A conformação de cores e alguma coisa assim. Então, a questão é igual, exatamente igual, idêntica, muito paralela ao que é hoje e o que era lá também. Então, não há problema algum. Mas vai aparecer o contorno. Sim, vai aparecer o contorno, mas de saia também, se a mulher sentar errado, vai aparecer o que está dentro, né? O que está embaixo. Então, é da mesma forma. Então, assim, é uma crendice, né? Basicamente é uma crendice, porque alguém lá tinha problema com isso, em olhar para o corpo da mulher e desejar e talvez estar querendo, né, avançar algum tipo de sinal que não poderia avançar e acontece muito isso, né? A pessoa vai impor sobre uma terceira pessoa uma regra que ela deveria impor para ela, né? Então, na realidade, ela projeta o seu interior no próximo. Então, olha, então aqui não pode fazer isso, não pode, mas o pior é aquele que está mandando não fazer, na realidade, né? Muito bem, então vamos ficando por aqui com esta parte da entrevista e no vídeo que virá em seguida a este, você vai ouvir o irmão Djalma falando um pouquinho sobre as conclusões que ele chegou dos seus estudos sobre dom de línguas, variedades de línguas, e ele faz também uma introdução a respeito da questão dos dons espirituais manifestos em forma de visão e de revelação. Então é isso aí, acompanhe então o nosso próximo vídeo, fique na paz do Senhor Jesus e até lá!